O que ninguém te contou é que certas profissões femininas aumentam, e muito, o risco de infidelidade. Não é só sobre tempo longe. É sobre poder, vaidade, atenção constante e oportunidades que surgem o tempo todo. Hoje eu vou te mostrar as 5 profissões femininas com os maiores índices de traição, com base em comportamento, rotina e relatos reais. Cada uma dessas carreiras carrega, nos bastidores, o terreno perfeito para a traição emocional. E muitas vezes, física não é teoria. É observação pura da realidade. E se a mulher com quem você vive está em uma dessas áreas, fique até o fim, porque você pode começar a enxergar sinais que sempre estiveram ali, mas você escolheu ignorar. 1. Enfermeiras. Cuidam de todos, menos do próprio casamento. Ela diz que está exausta, que o plantão foi puxado, que mal conseguiu comer. Mas você percebe que o celular dela fica virado para baixo. As mensagens são apagadas e o olhar já não é mais o mesmo. A pergunta é: será que ela está mesmo cansada? Ou tem outro homem cuidando do emocional dela nos bastidores? A enfermagem é uma das profissões mais admiradas e mais negligenciadas emocionalmente. São mulheres fortes, empáticas, que veem o pior do ser humano todo dia. E é exatamente por isso que, quando encontram alguém que as entende no ambiente de trabalho, a conexão explode. Plantões noturnos criam um universo paralelo. Enquanto o mundo dorme, elas estão lá, em silêncio, trocando confidências com colegas, rindo no meio do caos e dividindo dores que o parceiro em casa nem sonha. E esse vínculo emocional vira intimidade, e da intimidade à traição é um passo. Muitos homens acham que só porque ela trabalha salvando vidas, ela não teria tempo ou cabeça para trair. Mas esquecem que o emocional humano não segue lógica. Quanto mais sobrecarregada, mais ela busca válvula de escape. E quando essa válvula está de jaleco também, o perigo dobra. Você já reparou como algumas enfermeiras se envolvem apenas com pessoas do hospital? É porque ali dentro, o mundo tem outra dinâmica. O estresse aproxima, o cansaço conecta. E quando ela sente que o parceiro em casa não entende mais nada disso, alguém do plantão vira refúgio. E não se engane, não é só físico. A traição emocional é ainda mais comum. Conversas escondidas, risadinhas por mensagem, apoio nos momentos difíceis. O tipo de cumplicidade que deveria ser sua, mas que ela está dividindo com outro homem, provavelmente há semanas. Você já parou para pensar por que ela anda se arrumando mais para o hospital do que para sair com você? Porque o celular vibra às 3 da manhã e ela diz: é coisa do trabalho. Às vezes é mesmo, mas outras vezes é aquele técnico de enfermagem com quem ela tem trocado olhares há meses. Se você sente que perdeu espaço na vida dela, pode não ser paranoia, pode ser instinto. E seu instinto está te dizendo: você está deixando outro homem entrar pela porta dos fundos da relação. E o pior, achando que ela só está trabalhando. 2. Aeromoças. Vivem no ar e pisam fora da linha. Ela te manda uma mensagem no aeroporto, diz que vai embarcar e que está com saudades. Mas a verdade é que você não sabe onde ela está, com quem está e o que realmente acontece entre uma escala e outra. E aqui vai o fato duro. A profissão de aeromoça é uma das mais propensas à traição. E isso não é teoria, é rotina. A vida delas é uma sequência de aeroportos, hotéis e jantares em cidades diferentes. Estão sempre cercadas de colegas, pilotos, passageiros interessantes e o mais perigoso, fora da sua supervisão. Não é sobre ciúme, é sobre realidade. Distância cria oportunidade. Quando a mulher passa mais tempo longe de casa do que dentro dele,
A conexão emocional com o parceiro começa a enfraquecer. E aí entra o ciclo da aviação. Carência, atenção externa e justificativa emocional. Ela começa a se permitir pequenos flertes que, com o tempo, viram algo a mais. Pilotos charmosos, jantares bancados, conversas à meia luz em hotéis 5 estrelas. Você acha mesmo que ninguém se aproxima, que ninguém tenta, que ninguém consegue? O ambiente favorece. E se ela estiver carente ou frustrada com você, o risco é altíssimo. Muitos homens namoram ou são casados com aeromoças achando que é só uma fase, que ela vai sossegar. Mas não entendem que essa rotina se torna um estilo de vida. Ela se acostuma com liberdade, com anonimato, com novas experiências constantes. A estabilidade assusta mais do que atrai. E sabe o mais traiçoeiro? É tudo muito discreto. Ela pode estar vivendo uma vida paralela em outra cidade, enquanto você confia cegamente. Afinal, ela tá voando, tá cansada, não vai sair. Mas a verdade é que o mundo dela tá mais agitado do que você imagina. E você não faz parte dele. Já ouviu aquela frase? O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. O universo da aviação funciona parecido. Há uma cultura de silêncio, de não questionar, de respeitar o off. E é nesse off que muita coisa acontece. Enquanto você pensa que ela só está dormindo no hotel. 3. Psicólogas sabem justificar qualquer traição. Você discute com ela, ela te desmonta com argumentos. Você se abre, ela analisa. Você erra, ela interpreta. Mas quando é ela que começa a se afastar emocionalmente, você não consegue entender por quê. E o pior, ela faz você acreditar que a culpa é sua. Psicólogas são treinadas para entender o comportamento humano. Mas isso também significa que elas sabem como manipular a própria narrativa. Quando algo na relação começa a desandar, elas conseguem racionalizar tudo com uma frieza disfarçada de autoconhecimento. A infidelidade, nesse contexto, não é só sobre desejo, é sobre justificativa interna. Ela vai te dizer que não se sentia mais vista, que não era mais ouvida, que estava desconectada, e pode até ser verdade. Mas isso não justifica sair em silêncio por outra porta emocional. A grande armadilha é que, como você a admira intelectualmente, você duvida da própria intuição. Ela começa a agir estranho, mais distante, mais crítica, mas sempre com argumentos impecáveis. E você, sem perceber, começa a duvidar da própria percepção. Outro ponto. O ambiente profissional é fértil para relações intensas. Psicólogas passam horas ouvindo histórias íntimas, criando empatia profunda com pacientes, colegas de clínica, supervisores. A troca emocional é constante. E muitas vezes, ultrapassa limites invisíveis. Ela vai dizer que foi só um vínculo terapêutico forte, ou que você está sendo controlador. Mas lá no fundo, ela sabe que passou do ponto, só que ela também sabe como inverter o jogo e fazer você pedir desculpas por desconfiar. Isso é poder emocional. E pode ser cruel. O silêncio emocional também é um sinal. Psicólogas tendem a fechar portas com delicadeza. Elas não gritam, não explodem, não fazem escândalo. Elas somem, esfriam, viram outra pessoa, mas continuam sorrindo. E é esse sorriso que engana muitos homens. Se a sua parceira é psicóloga e você sente que está vivendo um jogo mental, pare e reflita. Será que você ainda está em um relacionamento? Ou só servindo como pano de fundo para a jornada de autodescoberta dela? Porque talvez ela já tenha alguém que entende melhor a mente dela. 4. Advogadas sabem como esconder, mentir e sair limpas. Ela parece controlada, articulada,
e sempre um passo à frente. Quando vocês discutem, ela usa lógica. Quando você tenta questionar, ela rebate com frieza. E quando você acha que está errado, ela já venceu o caso. Mas o que você não sabe é que ela também pode estar escondendo o maior segredo da relação: uma traição bem calculada. Advogadas são estrategistas natas. Vivem de argumentação, convencimento e manipulação técnica da verdade. Quando uma delas decide trair, dificilmente será um deslize. É algo planejado, justificado internamente e cercado por blindagem emocional. O mais perigoso, elas sabem quais brechas emocionais usar. Se você é inseguro, ela vai jogar com isso. Se você é emocional demais, ela vai te chamar de desequilibrado. Se você tenta confrontar, ela vai virar o jogo com frases como: "Você está me controlando." Elas convivem com poder, autoridade e ambientes competitivos. Passam horas ao lado de colegas, juízes, clientes importantes. E muitas vezes o vínculo com alguém mais dominante no ambiente de trabalho vira uma válvula de escape do casamento morno em casa. A rotina delas favorece a ausência. Audiências, reuniões, prazos, viagens. Tudo parece legítimo. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando tudo parece certo demais, talvez seja porque ela já aprendeu como esconder o errado com perfeição. Advogadas também dominam o discurso emocional. Se forem pegas, raramente entram em desespero. Elas vão te olhar nos olhos e dizer que foi culpa do vazio ou que o relacionamento já estava morto, frases que desmontam a sua indignação e jogam a culpa em você. E o mais cruel, algumas não traem por falta de amor, traem por ego, por jogo de poder, por testar os próprios limites. Depois voltam para casa, te beijam, fingem normalidade, porque sabem que, se você for emocionalmente mais fraco, nunca vai descobrir ou vai aceitar. Se você sente que está sempre perdendo no argumento com ela, talvez seja porque ela não está debatendo, está te enrolando. E quando uma mulher com domínio total das palavras começa a esfriar com você, é porque ela já convenceu a si mesma de que tem o direito de buscar algo fora. 5. Secretárias. Sabem de tudo e se aproveitam do silêncio. Ela é discreta, organizada e aparentemente inofensiva. Está sempre disponível, sabe todos os compromissos, gerencia tudo nos bastidores. Mas o que muitos homens ignoram é que essa posição de confiança e acesso total pode ser o disfarce perfeito para uma vida dupla, inclusive no campo amoroso. A secretária vive nos bastidores do poder. Sabe quem liga, quem manda mensagem, quem está envolvido com quem. E no meio disso tudo, ela desenvolve uma habilidade silenciosa, a de observar em silêncio e manipular sem ser notada, inclusive nos relacionamentos. Essa mulher sabe mentir com um olhar calmo. Ela não dá escândalo, não levanta suspeitas. Quando trai, não é por impulso, é por conveniência. Muitas vezes, o caso começa no trabalho. Um chefe casado, um colega de outro setor, um cliente frequente. E tudo acontece nos horários em que ela está ocupada demais. O mais perigoso é que ela se acostuma com o jogo de bastidores. Sabe ocultar mensagens, criar álibis, responder com naturalidade. E o parceiro em casa acha que ela é só uma funcionária dedicada. Mas a dedicação, muitas vezes, está sendo direcionada para outro homem. A profissão a treina para guardar segredos. E essa habilidade se transfere para a vida pessoal. Se ela está envolvida com alguém, dificilmente você vai descobrir por mensagens. Ela não deixa rastros. E se você confrontar, vai ouvir algo como: "Você tá louco." Ela conhece a fragilidade dos outros, inclusive a sua. Sabe quando você está desconfiado, sabe como te acalmar, e sabe como virar o jogo com uma fala doce e um beijo que mais parece um pedido de silêncio. Porque nesse tipo de traição, o que sustenta o caso
é a habilidade de manter tudo parecendo normal. E tem mais. Algumas secretárias se envolvem com homens poderosos. E quando isso acontece, elas se sentem validadas de uma forma que o parceiro comum em casa não consegue mais oferecer. A relação vira rotina, enquanto o caso vira adrenalina. Se sua mulher é secretária e você sente que ela te trata com educação, mas sem presença, porque às vezes ela ainda te respeita como figura estável, mas já entregou desejo, atenção e energia emocional para outro, e faz isso com um nível de controle que você nem imagina. Você assistiu até aqui e talvez tenha se identificado com mais de um sinal. Talvez a profissão dela seja uma dessas. Talvez os comportamentos que pareciam normais agora façam mais sentido, e a pergunta que martela na sua mente agora é simples: será que eu estou sendo traído e nem percebi? O mais perigoso da traição moderna é que ela não começa na cama. Começa no silêncio, na distância emocional, na rotina que vira desculpa. Começa quando o "tô cansada" vira escudo e o "é só do trabalho" vira mentira. Você não precisa de provas para começar a enxergar. Precisa de atenção, de presença, de coragem para ver o que você fingiu não notar. Porque quando você ignora os sinais, ela sente. E quando ela sente que você não percebe nada, ela se sente livre para continuar. Relacionamentos só sobrevivem quando existe clareza, presença e liderança emocional. Quando o homem dorme emocionalmente, outro aparece e acorda nela o que você deixou adormecer. É duro ouvir isso? É, mas é melhor do que continuar sendo enganado. Pare de idealizar. Comece a observar. Pare de confiar no papel que ela exerce e comece a avaliar o comportamento real, porque no final das contas, a profissão dela pode estar apenas revelando o que já estava prestes a acontecer. A sua substituição silenciosa. Relacionamentos são como casas. Não importa o quão bonita seja por fora. Se tiver cupim nas vigas, uma hora desaba. E o cupim da infidelidade começa pequeno, com ausência, omissão, desculpas. Mas quando você acorda, já está morando nas ruínas. Agora é sua vez. Qual desses perfis mais te chamou a atenção? Você já viveu algo parecido? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode abrir os olhos de outros caras que estão na mesma situação ou pior. E se esse vídeo fez você pensar diferente, curte, compartilha e se inscreve. Isso aqui não é só conteúdo. É uma ferramenta para você retomar o controle da sua vida.